dicas, né? Ou o que eu faria se eu estivesse começando hoje. Se eu estivesse começando hoje nas licitações. Qual é a primeira coisa que eu preciso falar? Eu vou sempre tentar dar a visão de quem vai ser consultor, o que eu faria se eu estivesse sendo um consultor, ou o que eu faria se eu estivesse vendendo meus produtos ou serviços para o governo. Se eu fosse como se eu estivesse abrindo a Império hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, galera. Trabalhar com o quê? O que eu vou vender se eu fosse abrir a Império? Eu tenho que escolher primeiro o meu segmento. E para fazer análise desse segmento, eu procuraria aqueles que me dão mais facilidade. Por quê? O mercado das licitações por si só ele já é uma novidade. Se eu tiver tudo de novidade, até o produto vai ser muito mais difícil. Tudo que eu puder fazer com que não seja tão novo assim, para mim é melhor. Eu vou começar a trabalhar, vou focar naquilo que eu não sei ainda. Agora, o produto já não é tão diferente, já não é uma novidade. Eu já sei como é que funciona, eu já tenho do produto. Então, o produto eu escolheria aquele que eu já trabalhei, aquele que eu já tenho conhecimento. Beleza? Ah, mas e se você fosse consultor, Serra? Se eu fosse consultor, eu não escolheria muito. Não tem como você escolher o cliente que vai chegar para você. Mas eu buscaria, dependendo do marketing que eu fizesse, para buscar aquele cliente, eu buscaria clientes para que venda produtos inicialmente de baixa complexidade, para eu entender um pouco melhor as manhas do mercado. Eu, como eu falei, sempre acho que você tem que começar gradativamente. Então, se eu fosse começar hoje, eu não pegaria segmentos muito complexos. Eu não participaria logo de cara de uma licitação internacional. Talvez eu não pegaria uma tomada de preços ou uma concorrência para uma obra de engenharia, serviço de terceirização. Talvez no começo eu seguraria um pouco esse pessoal, justamente para eu pegar um pouco mais a prática, porque essas licitações são licitações mais complexas, onde o pessoal que atua já é o pessoal mais casca grossa, e eu chegando lá desavisado, pode ser que eu não tenha o êxito, o resultado que eu gostaria. Então, essa é uma dica que eu faria. Entenda que você vendendo para o governo ou você tendo a sua empresa de consultoria, você é o dono do barco. O barco é seu, você tem que resolver os problemas e no começo você vai ter muito problema não, mas tudo vai ser uma novidade. Se você nunca empreendeu, vai ser uma novidade. Se você já empreendeu, as licitações vão ser uma novidade. Então, aquilo que você já souber, tenta ir para aquele lado porque vai te ajudar. Já terão novidades suficientes aí para você se preocupar. Não tente mudar tudo de uma vez. Com o tempo, você pode até ir migrando, falando, eu vou mudar para outro segmento, eu vou pegar mais clientes mais complexos. Isso é ótimo, é sinal de evolução, sinal de crescimento. Mas no começo, faça o fácil. Tenta começar pelo fácil. Por quê? Nas dispensas, tenta começar nos produtos que você já conhece. Isso vai te ajudar. Show de bola? Dica 1. Dica 2. Uma hora tomar café, uma hora tomar água, uma hora tomar... Enfim. Custos baixos. O que eu faria? Eu não começaria, esse foi um erro que a Magna fez no começo, e eu aconselho para você que está começando agora. Custos baixos. Não precisa alocar uma sala num lugar renomado, não precisa ter o custo elevado. A gente, quando começou, para quem não sabe, a gente alugou uma sala num bairro bom aqui de Campinas, pagamos caríssimos, era uma sala pequena, não atendia todo mundo, e a gente foi tentando achar aquela ilusão de que aquilo atrairia clientes. E no nosso segmento das licitações, o cliente ele não passa na rua, vê uma placa sua e te bate na porta e pergunta o que você faz. É difícil, é um pouco mais complicado do que isso. É um segmento que não é assim. Então, a gente gastou muito dinheiro com isso, que a gente não tinha na época, e com deslocamento. Parece que não, a gasolina não era tão cara quanto hoje, mas mesmo assim era dinheiro. Todo dia ter que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Então, eu hoje não começaria com um lugar muito badalado, eu começaria no home office já, que foi o que a gente ficava fazendo mais para frente. A gente voltou no home office, nós conseguimos nos estruturar, conseguimos organizar a empresa e aí a gente depois partiu para um escritório que depois até mudou para esse aqui que é um pouquinho maior. Então, começar devagar, aos poucos. O dinheiro que a gente gastava com aluguel, com gasolina, com deslocamento, refeição, que nem sempre dava para comer no escritório, às vezes você vai comer fora, tudo. Esse dinheiro, quando a gente foi para o home office, começou a entrar para a gente investir na própria empresa. Às vezes você fala, pô, Serra, mas eu não tenho dinheiro para começar, para ter um sistema, eu não tenho dinheiro para... Talvez se você fizer isso, você já consegue o dinheiro do sistema. Para você conseguir
trabalhar de maneira mais eficiente e com uma estrutura mais enxuta, porque a estrutura não vai fazer você ganhar dinheiro. Você precisa focar naquilo que vai te dar dinheiro. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Outra coisa, e se eu fosse vender para o governo? Aí mais ainda, porque se eu fosse vender diretamente para o governo, não teria problema. O governo não está interessado aonde está meu endereço. Ele está interessado se eu estou apto ou não a vender aquele produto. Se eu tenho uma empresa porta aberta no centro da cidade, ótimo. Mas se eu não tenho, tá tudo bem também. Ele não está nem aí. Então, isso é uma coisa que o governo ele não cobra nas licitações. E se eu fosse vender diretamente, mais ainda, mais na consultoria, muita gente tem aquela ilusão de que não. E na hora de como é que eu vou fechar com o cliente, Serra? Como é que eu vou negociar com ele? A gente, quando estava em home office, a gente fechava negócio no shopping. Ia lá numa Starbucks, numa casa do pão de queijo, em algum lugar, fazia reunião com o cliente e fechava negócio. E não tem problema. E eu era muito franco em falar para ele, olha, a gente está em home office hoje, a gente está trabalhando de casa. E é por isso que eu te cobro esse valor. Era até um diferencial para ter um preço mais competitivo. Porque eu falava para o meu cliente, meu possível cliente, né, meu prospecto, o preço tá assim porque a gente tem uma estrutura muito enxuta, a gente não tem um escritório ainda, ainda não, né? A gente não optou em não trabalhar em escritório, a gente trabalhar em home office. Se você quiser, você pode alugar aquelas salas para chama coworking, se não me engano, que você aluga uma sala por um período ou por um mês. Então, eu não faria de cara um escritório muito caro e se eu fosse pegar um escritório, não seria muito longe, porque vai por mim. O que faz você fechar com grandes clientes, ou com grandes clientes não, mas o que faz você fechar com clientes, principalmente no começo, não é o tamanho do seu escritório, aonde ele fica. Isso pode dar uma sensação de credibilidade, mas um grande negócio ele vai vir com o tempo, conforme você vai se consolidando, vai tendo indicações, vai tendo referências, e aí você começa, aí sim talvez o escritório seja interessante. Talvez, dependendo com as pessoas que trabalham home office a vida inteira, com licitação, e nunca teve problema com isso, beleza? Então, segunda dica, anota aí. A primeira, trabalhar, escolher bem o segmento, né? E na consultoria focar principalmente nos mais fáceis. Segunda dica, custos baixos. Eu não teria alugado uma sala e economizaria também com deslocamento. 3, comece na informalidade. O consultor, ele não precisa necessariamente ter uma empresa aberta. Você pode ser um prestador de serviço autônomo. Então, se eu fosse começar a consultoria hoje, eu começaria na informalidade. Por quê? Porque eu tive um custo mensal durante todo o começo da empresa, e tem até hoje, claro, mas naquela época pesava muito mais, o custo do contador, para ter a contabilidade em dia. Mas o consultor, ele não participa diretamente da licitação. Eu não precisava ter esse CNPJ com a contabilidade em dia. Eu poderia trabalhar na informalidade durante um tempo, até as empresas começarem a fechar, e aí a gente começa a fazer uma coisa mais estruturada, começa a abrir empresa. Tudo no começo que você conseguir economizar de custo, vale a pena. Vale a pena. Ah, Serra, mas eu posso abrir o MEI? Não, o MEI você não pode. A atividade de MEI, por si só, ela restringe que você trabalhe com atividades que desenvolvam o intelecto. Arquitetura, engenharia, consultor, essas áreas você não pode abrir um MEI. Você tem que abrir ou uma empresa, um ME, né, no caso, ou uma sociedade simples, enfim, ou trabalhar como autônomo. Então, eu recomendo que no começo você trabalhe com essa informalidade. Não tem problema nenhum. Conforme você for crescendo, galera, conforme você for crescendo, isso vai acontecer naturalmente. As empresas vão querer que você emita nota, mas você já tem dinheiro para montar a empresa, você monta a empresa e acaba estruturando melhor o seu negócio. Não precisa começar nesse desespero, porque no começo tudo é mais difícil. São custos que você economiza que vai te propiciar investir em outras coisas, como eu falei. É um sistema melhor, talvez um pouco de marketing, que eu vou falar que talvez um pouco de capital de giro para sua empresa se você for vender para o governo. Vender para o governo vai precisar da empresa, tá, galera? Mas aí, se você for vender para o governo e quiser abrir uma empresa, aí eu recomendo o MEI, porque o MEI o custo é menor. Ele é R$80 por mês. Então fica mais fácil. Ah, mas e o balanço? Pede para um contador fazer o balanço de abertura, dá para fazer o balanço de abertura e trabalha o primeiro ano com o MEI com esse balanço de abertura, não vai ter problema nenhum. Depois você muda para ME, você vai subir o porte da sua empresa, você vai vender mais, aí tá tudo bem. Aí já tem dinheiro entrando, já tá mais fácil. Então essa é a dica número 3. Comece na informalidade se você for um consultor e se você não for um consultor, comece com o MEI, tá? Próximo.
uma coisa boa do MEI, que eu esqueci de falar aqui, até puxando um parênteses. No MEI, você vai ter o imposto reduzido, você vai pagar 60, 70 reais de imposto. Você tem os quinais que você pode alterar conforme você precisa, é só você entrar no site, então isso facilita você. Você não está sabendo o que vender ainda, ou está querendo participar de várias oportunidades, vai lá e vai mudando. Você pode escolher acho que até 20, se não me engano. E desses 20 você pode alterar, entra no site e altera. O governo não restringe isso. Talvez com o tempo ele restrinja, mas ainda não restringe. Então, aproveita. 4. Sócios. Isso aí é uma coisa que a gente acertou e eu não me arrependo. Comece com alguns sócios, pessoal. Por quê? Acompanhado é melhor. Claro, não é qualquer sócio. Então, não entenda. Tenha um sócio com tenha qualquer sócio. Tenha um sócio. Por quê? Tem diversos momentos da sua vida, da sua jornada empreendedora, que você vai desanimar. E isso não é uma característica de quem vende para o governo, não. É de empreender normal. A vida do empreendedor ela é um pouco solitária. Você tem que ficar muito tempo focado na sua empresa, você acaba não tendo tanto tempo para conversar com outras pessoas para resolver alguma, para tirar uma ideia, para trocar uma ideia, tirar uma dúvida. Ela é um pouco solitária. Se você não tem sócio, fica ainda mais. E quando você desanima, é mais difícil você buscar esse ânimo sozinho. Quando você tem sócio, um puxa o outro. Uma hora você está desanimado, seu sócio te levanta, uma hora ele está desanimado, você vai lá, levanta ele e fala, bora, bora. Então, ter sócios ajuda. A Magna começou com 5, para quem não conhece a nossa história. Tinha 5 sócios. E aí, com o tempo, as pessoas foram tomando caminhos diferentes na vida, foram optando por outras coisas. Um já tinha passado num concurso, o outro achou uma oportunidade legal para trabalhar numa área legal também. Enfim, a gente foi mudando um pouco a estrutura, foi diminuindo o número de sócios, mas até hoje todos são amigos. Então, o benefício de você escolher bem seus sócios é que você depois não precisa terminar com uma briga, né? Hoje a gente tá, todos os sócios são os primeiros, né, da Magna, os 5, são amigos, não tem problema nenhum. Torce pelo outro, ajuda quando pode, tá tudo bem, a gente aqui não tem problema com isso, graças a Deus. Eu sei que tem muita gente que depois que termina a sociedade ou que não quer olhar na cara um do outro, a gente aqui, até o momento, não teve problema com isso e eu recomendo muito que você tenha sócios, né? Ou um pelo menos. Não precisa ser 2, 3, 4, 5, talvez que nem a Magna, mas um eu acho que vai ajudar. Porque você consegue, é isso que eu te falei, um pensa, o outro vai lá, tem uma visão diferente. É bom você ter alguém para questionar. E quando você for escolher o sócio, tente escolher alguém que não concorda com tudo com que você fala, não, ou se você tem um sócio, não concorde com tudo que ele fala. Por quê? Concordar com tudo não precisa do sócio, pô. Ou se você concorda, se o seu sócio concorda com tudo, tem que discordar mesmo. Tem que chegar lá e falar, olha, eu acho que é assim, vamos conversar então. A gente já teve aqui brigas, né, entre aspas, de decisões da empresa. Depois, no final, alguém cedeu, alguém entendeu, a bom que 3 a maioria vence, e falou, beleza, tranquilo, vamos seguir assim. Às vezes deu certo, às vezes não, enfim, mas a ideia é você entender que a diversidade, pessoas que pensam diferente, que argumentam, é legal. Muita coisa, talvez se tivesse feito do meu jeito, não teria dado certo. Talvez se tivesse feito do jeito do Garça, não tivesse dado certo. Se tivesse dado do jeito do Diego, não tivesse dado certo. Conforme a gente foi conversando, a gente chegou no meio termo. E muitas das vezes, chegou num ponto que não era nem a ideia inicial minha, nem do Garça, nem do Diego. Chegou numa outra solução que não era nenhuma dessas. E essa foi a que deu certo. Mas porque teve essa conversa. Isso é uma coisa que a Magna acertou. Não me arrependo de ter tido sócios. Isso sempre fez com que a gente trabalhasse mais, porque um motivava o outro. Claro, divide o valor para todos os sócios. Tudo bem, não tem problema. Cada um trabalhando, remando igual, isso é ótimo. Então, tenha sócios que pensem igual a você, remam igual a você e que estão com o mesmo objetivo. Não adianta você ter uma pessoa que é muito boa, mas tem um objetivo diferente do seu. Então, isso é legal, tá? Sempre que eu puder recomendar, acho que vale a pena. Escolha bem os seus sócios, não faça isso numa conversa aleatória ou numa coisa assim meio... Como eu posso dizer? Não tome uma decisão precipitada. Eu conheço o Garça desde 2010, pra você ter uma ideia. Então, eu conheço ele já há mais de 12 anos. Então, conheço, confio. Dica número 5. Equipamentos que você já tem. Não precisa investir muito em vender para o governo.
o máximo, você vai precisar ir no máximo de 3 itens: um computador, uma internet e uma impressora. Com isso em mãos, você já está apto a conseguir comercializar, vender para o governo, certo? Agora, quer dizer que só isso é o essencial? Não, tem mais coisas que você pode ir colocando. Você pode ir colocando outras coisas, mas se você está começando agora, começa com o básico, um computadorzinho, uma internet, e com o tempo você vai melhorando isso. A impressora hoje em dia nem é tão essencial assim, tá? A impressora hoje em dia é tudo eletrônico, é proposta digital, documento escaneado, então nem precisa tanto. Mas se você tiver a oportunidade de ir aprimorando isso conforme o dinheiro vai entrando, é ótimo. Mas não é uma coisa tão obrigatória assim. De começo, não precisa investir nisso. A gente não tinha uma mesa legal, uma cadeira legal, quadro, tudo isso que você está vendo aí, que você não está planta, que você está vendo, que você não está vendo, não tinha no começo. A gente começou no seco, no básico. Começou com trabalhando de casa, cadeira quase que improvisada, mesa era a que tinha, computador do pessoal de cada um. Com o tempo, comprou o computador para a empresa, comprou as mesas, comprou a cadeira. A impressora também não era da empresa, a gente trocou, opa, vamos colocar uma da empresa. Conforme o dinheiro vai entrando, você vai estruturando. E aí eu já vou até colocar aqui, adiantar não, vai ter uma dica que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas de começo, não precisa investir em muito equipamento. Todo o dinheiro no começo que você tiver, guarde para investir em capital, se você for vender produto, para você ter capital de giro. E se você for ser um consultor, investir em ferramentas que vão te propiciar faturar mais ou faturar para os seus clientes. Beleza? Então, a dica número 5, comece com os equipamentos que você já tem. Isso vai te ajudar.